Gente, tudo bem? Semana passada eu passei para vocês uma videoaula do YouTube, porque a gente ainda estava se adaptando a esse momento em que temos que gravar as videoaulas para vocês, não podemos estar presencialmente com vocês. Então, mas a partir da semana eu mesmo vou gravar as videoaulas. E para dar continuidade à nossa matéria, vamos entrar agora no capítulo 2 da nossa apostila, tudo bem? Capítulo 1 nós já tivemos em sala, então vamos entrar agora no capítulo 2. Eu preparei esse slide que são informações tiradas da própria apostila de vocês. Então eu fiz o slide para facilitar, algumas coisas bem resumidas de como eu colocaria, por exemplo, no quadro, tá bom? O nome desse capítulo, ele fala sobre a construção do território americano. Ele começa na página 22. Então vamos lá. Bom, e num primeiro momento ele fala sobre as regionalizações da América. Aí eu vou ler aqui o que eu coloquei no slide para vocês. A partir do fim do século XV, o continente americano começou a ser conquistado e colonizado por povos europeus, principalmente os ingleses, os portugueses e os espanhóis, como parte da expansão do capitalismo comercial. Então, no primeiro momento, a Europa os países da Europa queriam expandir o seu capitalismo comercial, certo? Através das grandes navegações. O que foram as grandes navegações? Foi nesse período da história em que os países europeus começaram a sair do continente em busca de produtos. Nós ouvimos falar muito das Índias, que eles estavam indo no caminho das Índias. Então, eles começaram a expandir esse seu comércio. Então, eles começaram a vir para a América. Aí nós temos a formação de duas Américas. A América anglo-saxônica, que hoje é formada pelos Estados Unidos e o Canadá, foi colonizada principalmente por ingleses. Nós temos a América Latina, que hoje é formada pelo México, por toda a América Central e pela América do Sul também. Foi colonizada em quase toda a sua parte por espanhóis e portugueses. Nós temos ali uma colonização francesa nas Guianas, mas a maior parte foi colonizada por espanhóis e portugueses aqui no Brasil, no caso do Brasil especificamente. A América anglo-saxônica possui maior nível de desenvolvimento econômico em relação à América Latina. Isso foi devido a como foi essa colonização. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Antes de ser regionalizado em América Latina ou América anglo-saxônica, muitos povos já ocupavam esse território. Então, como no caso do Brasil, que tinha aqui os índios, nós vamos ver um pouquinho de cada povo, dos maiores, que ocupavam aqui o território americano antes da chegada dos europeus, porque já tinha uma população aqui consideravelmente grande. Vamos lá, para o próximo slide. Povos originários do continente americano. Aí eu vou pedir para vocês me acompanharem na página 25 da apostila de vocês. Tem um mapa que localiza bem esses povos. Nós temos ali os Inuits, na região onde hoje é o Alasca, parte do Canadá ali, logo lá em cima do mapa. Nós temos esses Sioux, que é um povo indígena americano, que é aqui bem no meio dos Estados Unidos. Aí mais para baixo, perto ali da América do Central, mas ainda no México, onde hoje é o México, temos os povos astecas, abaixo os povos maias. Na América do Sul, aqui no canto superior esquerdo da América do Sul, nós temos os povos incas. E aqui na costa, no litoral brasileiro, pego ali um pouco das Guianas, são os Tupi-Guarani, que é uma tribo indígena que tem até hoje, que era muito grande aqui onde hoje é localizado o litoral brasileiro. Certo? Nós vamos falar especificadamente de 3 desses povos que tiveram uma importância histórica muito grande. São eles os astecas. Aí eu coloquei uma imagem que representa essas formações que eles construíram
se assemelha um pouco às egípcias, mas era um pouco diferente. Então, bom, os astecas, eles se localizavam onde hoje é a região do México. Então, eles ficavam ali no nosso mapa, vocês conseguem ver, onde hoje é o México, tinha ali os povos astecas. Eles desenvolveram técnicas agrícolas e de drenagem. Então, eles tinham um conhecimento muito forte de astronomia, nós vamos ver aqui, de astronomia, de matemática. Eles eram um povo muito inteligente. E eles tinham, na questão da religião, era ligado às forças da natureza. Então você tinha, por exemplo, chovia, ou fazia muito sol, eles atribuíam isso a deuses. Então a religião dele era ligada às forças da natureza. Beleza? Esses são os povos astecas. Aí nós temos os povos maias também, que eles se localizavam um pouco abaixo dos astecas. Aqui você consegue ver um pouco da pirâmide, que é um pouco diferente. E eles se localizavam onde hoje é a Guatemala, Honduras e parte do México. Então ele estava mais ali na América Central hoje. Pegava uma pequena parte do México. E cada cidade desse povo tinha um chefe diferente. Tinha, como os povos astecas, a economia baseada na agricultura. A religião era um deus relacionado à natureza. Então você pode ver que os astecas e maias se assemelham um pouco, muito provavelmente pela sua proximidade. E eles tinham excelentes astrônomos, como eu disse anteriormente, eles eram muito inteligentes nessa questão de astronomia, de matemática. Então foram os maias que desenvolveram esse calendário naquela época. Para você pensar um pouco, naquela época, sem tecnologia nenhuma, eles conseguiram estabelecer que o ano tinha 365 dias. Beleza? Vamos para o próximo povo. São os Incas. Essa foto, os Incas já estavam mais localizados na América do Sul. Então essa foto, ela é de Machu Picchu. Vocês devem saber onde é, no Peru. Aí você tem Machu Picchu, localizado no Peru. E onde esse povo Inca, ele ficava localizado aqui na América do Sul. Então, ele ficava localizado na região onde hoje é o Peru, onde é a Colômbia, Bolívia, parte do Equador, Chile e Argentina. Beleza? Então, você pode ver que a diferença, tem uma maior diferença entre os Incas do que entre o Maia e o Azteca, até pela sua localização ser um pouco mais distante. E o que eles também tinham economia baseada na agricultura. Eles cultivavam milho, feijão, a batata. Eu coloquei alguns exemplos aí de como era a economia deles. Como os outros, eles eram politeístas. O que isso quer dizer? Que eles acreditavam em mais de um deus. Por exemplo, eles tinham um deus Sol, um deus Lua. Como os outros povos, eles acreditavam muito nessa questão da natureza, ok? Aí eu coloquei mais um ponto importante, que é talvez um dos pontos mais conhecidos desses povos originários aqui da América, que seriam esses povos pré-colombianos que se chamam, que seria Machu Picchu. Prosseguindo aqui a nossa matéria, vou falar um pouco sobre a colonização da América Latina. Lembrando que a América Latina é do México para baixo. A América anglo-saxônica seria a América colonizada por ingleses, ali a parte dos Estados Unidos e Canadá. Quando a gente fala de América Latina, a gente fala de todos os países que falam espanhol aqui no continente americano, mais o Brasil, entendeu? Para vocês me acompanharem, tá na página 35. Ver se precisa de falar mais alguma coisa. Não, é só isso. Então, como é que se deu a colonização na América Latina? Eu coloquei um trecho aqui para vocês. Na América Latina, a colonização foi principalmente de exploração. Na época, para Portugal e Espanha, que viviam o capitalismo mercântil,
o que importava era conseguir mercadorias valiosas para comercializar na Europa, promovendo o crescimento econômico desses países. Então, na América Latina, colonizada pela Espanha e Portugal, o que interessava para eles era vir aqui, pegar os seus produtos, pegar as riquezas da terra aqui na América e levar de volta para a Europa para você comercializar lá. Então, aqui, os países daqui para eles seriam como se fosse uma mina de ouro. Eles pegavam os produtos aqui e levavam para lá para ser comercializado, beleza? Agora, no outro slide, a colonização da América Anglo-Saxônica. A ocupação do norte do continente americano foi totalmente diferente da ocorrida na América Latina. Ao longo do século XVI, a região permaneceu praticamente ignorada pelos europeus, e a partir do século XVII, vários fatores levaram à imigração de ingleses para a América. Então, você não houve uma exploração muito forte da América Anglo-Saxônica. Eles acharam esse lugar, deixaram um pouco de lado, depois eles começaram a vir de volta para a América. Eles acabaram colonizando aqui, ficando no local, entendeu? Não era visto como uma simples mina de ouro, entendeu? Um dos motivos aqui, ó, desses fatores que levaram a essa emigração dos ingleses para a América está na página 37. Uma desses fatores foram a expulsão do grande número de camponeses de suas terras para transformar o campo em fornecedor de lã para as manufaturas, e as lutas religiosas que levaram à perseguição dos protestantes. Então, lá na Europa começou essa perseguição dos protestantes, começou na Inglaterra, e eles vieram para cá para levar a religião também deles. Então você pode ver que a religião mais forte lá na América Anglo-Saxônica é o protestantismo, e aqui na América Latina é o catolicismo, entendeu? Com isso eu fecho a nossa matéria. Então, gente, essa foi a nossa videoaula da semana. Foi referente ao capítulo 2 da nossa apostila. E como na semana passada, eu vou pedir um resumo dessa aula, tá? O que vocês conseguirem entender, que me mandem lá pela plataforma, tá bom? E na semana que vem, nós vamos fazer uma rodada de dúvidas e de correções, tá? Aí eu espero que vocês façam exercícios, façam resumo, e vamos abrir um fórum lá na semana que vem para vocês me mandarem perguntas, dúvidas que vocês têm relacionadas a esse capítulo, para deixar tudo limpo, passar tudo a limpo, ok? Aí na outra semana nós voltamos com as videoaulas aí referente ao outro capítulo da apostila, tá bom, gente? Valeu, obrigado.